E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Começando aqui esse pós-jogo. Eu queria começar esse vídeo fazendo duas perguntas para você, independente de qualquer coisa. Eu queria que agora você se concentrasse no seguinte: esquece o jogo. Esquece o placar, esquece tabu, esquece a atuação de cada time, esquece substituição, esquece até a arbitragem. Nesse momento eu vou pedir para você esquecer a arbitragem. Esse juiz aí, esse horroroso, a arbitragem brasileira é um lixo, a gente sabe que é um lixo. Mas eu vou fazer só uma pergunta para você. Se fosse o Roger Guedes disputando uma bola com a Arboleda, naquele lance que o Caleri fez gol, só responda aí, por favor. Você acha que o juiz anularia o gol? Independente do juiz, tá? Pode ser qualquer um, independente do juiz. Outra pergunta, você acha que ele anularia o gol? Roger Guedes subindo do mesmo jeito, a bola sobraria lá na Neoquímica Arena. Não no Morumbi, não em qualquer outro lugar. Na Neoquímica Arena, se o Roger Guedes disputasse a bola, tivesse 1-0 pro São Paulo, o Roger Guedes disputasse a bola, ele voltasse para ele fizesse o gol, se o juiz anularia. Quero saber a sua opinião. Segunda pergunta, se fosse o Fagner que tivesse feito isso no Caleri, eu pergunto pra você, amigo corintiano, não adianta ficar bravo, eu tô fazendo uma pergunta pra você, amigo corintiano que eu tenho certeza que tá aqui. Se fosse o Fagner, tivesse 1-0 pro São Paulo, se fosse o Fagner disputando a bola com o Caleri do mesmo jeito que o Rafinha disputou a bola com o jogador do Corinthians, você acha que o juiz, na Neoquímica Arena, independente do juiz, não tô falando desse juiz horroroso, independente do juiz, você acha que ele marcaria pênalti? Eu vou responder, eu também não vou ficar em cima do muro, eu vou responder. Primeiro, o Roger Guedes podia decepar a cabeça do Arboleda, que nenhum juiz do mundo marcaria falta. O Fagner, se ele arrancasse as duas pernas do Caleri, o juiz também não marcaria falta. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, gente, independente de qualquer coisa, independente de tabu, é muito difícil ganhar do Corinthians lá. Eu vou te dar outro exemplo para você entender o que eu tô falando, como é. E eles sabem da força que jogar lá tem, eles sabem, os jogadores do Corinthians sabem, a torcida do Corinthians sabe. Aos 18 minutos, que já vinha acontecendo, que o juiz percebesse mocorongo, só percebeu aos 18 minutos do segundo tempo, cantos homofóbicos da torcida do Corinthians. Que, aliás, esses cantos homofóbicos acontecem todo jogo entre Corinthians e São Paulo. Quantas vezes você viu o Corinthians ser punido por causa de cantos homofóbicos? Aos 18 minutos, esse mocorongo percebeu. Aí o que ele faz? O que ele tem que fazer? Ele para o jogo, vai até o representante ali, chama os capitães e fala, ó, tá tendo canto homofóbico, mostra no placar. A torcida do Corinthians começou a cantar mais forte o canto homofóbico. E começou a cantar, repetir o canto homofóbico e um outro canto homofóbico mais forte ainda. Por que mais forte? Porque eles sabem que não vai acontecer nada. Eles sabem que não vai acontecer nada. Então, depois do que aconteceu no primeiro tempo, e a gente fez a live do intervalo comentando aqui, juro por Deus, eu vou ser sincero, me deu uma broxada de ver o jogo. Eu fiquei fazendo os trabalhos de edição que eu tenho aqui, o segundo tempo, sinceramente, porque a gente já tá, eu gravei um vídeo na semana passada falando sobre esse esquema de manipulação de resultado, que pra mim já broxa, como torcedor do futebol, eu gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar até na janelinha aqui. E aí quando você vê esse tipo de coisa acontecer, não tô falando que tem esquema pro Corinthians, eu tô falando que a arbitragem é um lixo e tô falando que lá, jogar na Neoquímica Arena, o Corinthians tem essa força lá. E eu faço essa pergunta pra você, se fosse o contrário, se fosse o Roger Guedes com a Arboleda e o Fagner com o Caleri, o que teria acontecido, gente? Só que aí o que acontece? Isso acontece muito com o São Paulo também, por responsabilidade do São Paulo. Primeiro, o São Paulo não tem poder nenhum de bastidor. O blogueirinho deve estar fazendo foto agora na Neoquímica Arena, abraçando o Michel Araújo. O Belmonte eu não sei o que faz, eu não tenho nem ideia do que esse cara faz. Esses caras não têm o menor poder de bastidor, de articulação. Aí, se eles ficarem muito indignados, eles vão mandar uma nota de repúdio agora da federação. Ah, estamos prejudicados. E não adianta absolutamente nada. Outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, que eu comentei na live do intervalo. Um jogador da experiência do Rafinha,
Ele precisa saber, e se ele não sabe, porque ele ficou muito tempo fora do futebol brasileiro, ele precisa ser orientado pelo treinador, pelo Milton Cruz, que podia, sei lá por quem. Com o Milton Cruz eu tô falando que eu não tenho ideia do que ele faz no São Paulo, mas já que ele tem tanta experiência, inclusive ele foi o treinador do São Paulo naquele 6-1 que o São Paulo levou, ele podia falar para os jogadores do São Paulo, alguém precisava falar para os jogadores do São Paulo o seguinte: gente, não encostem nos caras dentro da área, porque qualquer juiz dá pênalti aqui dentro. Eu tava muito preocupado naquele agarra-agarra de escanteio ali. O juiz, se tivesse, ele tava louco para expulsar alguém do São Paulo. Ele tava louco para marcar uma falta. Porque se o São Paulo faz o segundo gol, gente, no segundo tempo, o juiz ia expulsar alguém do São Paulo. Então, eu não tô falando que o juiz é mal intencionado, que tem esquema para beneficiar o Corinthians, que é um roubo, que é manipulação do jogo. Eu não tô falando nada disso. Tô falando que a arbitragem brasileira é um lixo, e a gente vem dizendo isso aqui há muito tempo, e muito nem é por culpa desses caras, porque esses caras não treinam, eles não são profissionais, é tudo amador. É a mesma coisa que eu e você, a gente apita um jogo hoje, aí daqui 15 dias esse mocorongo aí vai apitar outro jogo. O cara não tem nem reflexo, não tem... E é frouxo, então são juízes, como eles não são profissionais, eles não têm personalidade, então o cara já entra tremendo lá, ele já entra se borrando, como entra se borrando quando é o jogo do Flamengo, no Maracanã, quando é jogo de time grande, esses juízes lixos, esses juízes muito ruins, eles entram tremendo todo, eles entram apavorados, e cede a pressão, tá no inconsciente do cara lá, então, mas... Eu acho que dentro da cabeça dos jogadores do São Paulo, eles precisam entender isso. Gente, a gente fez os vídeos aqui nessa semana. Pega os comentários aí. Pega os comentários de quando tem jogo lá no Neoquímica Arena. Ó o juiz, quem é o juiz? Aliás, ontem no vídeo eu falei até que era o Rafael Klaus, tava até mais tranquilo, que é um menos pior aí. Esse cara aí é horroroso. E as pessoas falando, olha, lá é perigoso, hein? Lá já viu como é que é, hein? O Luxemburgo com 4 minutos estava pressionando o quarto árbitro. Não faz isso! Eu não fiz nada. O Fagner, com 5 minutos, ele tomou cartão amarelo. O resto do jogo inteiro ele passou xingando o juiz. O resto do jogo inteiro. Ele, o Gil, Roger Guedes, pressionando o juiz, gente. Porque isso acontece lá, esse fator de pressão do Corinthians na Neoquímica Arena tem muito a ver com isso. E é importante que eles façam isso, mas tem que fazer isso mesmo. Tem que joga dentro de casa, tem que pressionar o juiz, tem que xingar o juiz, tem que fazer, como eles fizeram hoje, como eles fazem sempre. Então, o que eu tô falando assim, não é nenhuma crítica aos jogadores do Corinthians, eles têm que ir lá mesmo xingar o juiz, porque o juiz é frouxo e na hora que aperta vai beneficiar o Corinthians. E o São Paulo, quem que vai peitar o juiz? É o Luciano puxando o calção? Você acha que isso exerce alguma pressão? Quando o cara olha pra tribuna, tá o Casares e o Belmonte tirando selfie. O juiz, você acha que ele vai falar, agora eu tenho que... Então, gente... na verdade, assim, é frustrante porque o Corinthians há 4 jogos não consegue ganhar do São Paulo na Neoquímica Arena. Mas o corintiano tá comemorando com toda a razão o tabu que foi mantido. São 17 jogos agora e 7 empates. O torcedor do Corinthians tá comemorando mesmo, e tem que comemorar mesmo, do jeito que foi a partida, o torcedor do Corinthians tem que comemorar, tem que vir aqui comemorar, dizer tabu mantida, porque são 4 jogos já que o Corinthians não ganha, mas o tabu continua mantido. A que termos continua mantido? Você deixa a sua opinião aí. Agora, eu sinceramente, não foi surpresa, gente. Quando saiu o lance do pênalti, o jogador do Corinthians cai. Aquele toque do Rafinha não derrubaria nem o Nestor. Nem o Nestor, que é o chassi de grilo, derrubaria. E o cara do Corinthians cai, se joga pra trás. Eu nem olhei, porque tava meio encoberto assim. Eu falei, vai dar pênalti. Não tem como, gente. Não tem como. Qualquer lance minimamente duvidoso, o juiz vai dar pênalti. Então, e deu. E o seu Rafinha, juvenil, com quase 40 anos de idade, comete um pênalti juvenil desse, sabendo que o juiz vai marcar. Então... Agora, o pessoal tava comentando, né? Mas o São Paulo também podia ter matado o jogo, o São Paulo podia perder o chance, o São Paulo... Na verdade, gente, o time do São Paulo também, né? Não é o Manchester City, né? Você não tinha atropelado o time do Corinthians. Tinha atropelado. Se fosse um time minimamente... se tivesse talento, mínimos talentos, assim... Olha a bola que sobrou pro Marcos Paulo no final. O gol tem 7 metros, o gol vazio, ele conseguiu chutar a bola no único cara que tava na frente dele. Olha os cruzamentos desse Caio Paulista. Eu acho que foi o Caio Paulista que chutou, né? Olha os cruzamentos do Marcos Paulo. Olha, são jogadores tenebrosos, assim. São jogadores que, né? É vergonhoso ver esses caras vestirem a camisa do São Paulo. Então, não vai. E mais uma vez, vamos falar nas notas de cada um. Mais uma vez, alguns jogadores ficaram devendo pra mim.
Porque a gente pegou um Corinthians desfacelado. O Corinthians é irreconhecível. Acho que foi o pior jogo do Corinthians que eu vi nos clássicos que eu vi de Corinthians e São Paulo. Esse foi um dos piores do Corinthians. Mas o São Paulo não tem capacidade para vencer. Porque o nível também não é muito diferente, viu, gente? Talvez na tabela seja hoje um pouco mais diferente. Mas também não tem esse nível todo. E eu vou falar, o segundo tempo para mim foi altamente broxante. Porque a gente que gosta, a gente espera, a gente... vive uma expectativa, mesmo sabendo que a tendência de acontecer o que aconteceu hoje é muito grande. Então, eu vou deixar para você o comentário aí, deixe seus comentários, o que você achou, se você concorda comigo, se você não concorda, se você tem uma outra visão. Vamos dar as notas de cada um aqui, porque é o seguinte, gente, alguns jogadores do São Paulo para mim ficaram devendo, eu vou explicar para vocês na nota, quero ver se vocês entendem. O Rafael foi uma bola no gol, ele fez uma defesa, uma bola no gol, gente. Uma bola no gol num clássico contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Uma bola no gol do Rafael, gente. Na verdade, não dá nem vontade de dar nota de número para os jogadores do São Paulo, né? Porque fica comprometido. Tudo. O Rafinha, você deu um ótimo passe pro gol, você se apresenta na hora certa, né? Você faz você não fica indo toda hora que nem um maluco, cruzando tudo errado, você vai no momento preciso, você deu um ótimo passe pro gol do Michel Araújo, mas não sei se alguém devia ter te avisado que lá é assim, você não pode encostar no cara. Se você assopra nele, ele cai, é pênalti. Então, eu acho que você foi juvenil. Mesmo ninguém tendo te avisado, você já deve ter sacado como é que a banda toca aqui. Então, eu não vou dar nota, tá, gente? Não vou dar número, tá, gente? Isso aí deixa com você. O Arboleda Monstro, pra mim, Arboleda e Beraldo Monstro, também não tiveram nenhum trabalho hoje, né, gente? O time do Corinthians é limitadíssimo, assim, em termos de criação, o time do Corinthians, o trabalho deles, eu acho que foi o jogo que o Beraldo e o Arboleda menos trabalharam, menos tiveram dificuldade. O Arboleda tirou todas as bolas com muita facilidade, não teve trabalho, não foi aquele jogo que foi massacrado, que toda hora vinha, o Arboleda tirava e o Beraldo tirava, não foi, eles tiveram um jogo absolutamente tranquilo. O Caio Paulista, você sabe, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês, desse elenco do São Paulo aí, não tem nenhum jogador que eu tenha raiva. Os jogadores que eu tinha raiva, eles já foram embora, graças a Deus. Não é à toa que deu uma melhorada no time, né? Além do trabalho do Dorival. Eu não tenho raiva do Caio Paulista, juro por Deus, eu não tenho raiva dele. Mas ele é muito ruim, gente. Ele é muito ruim. Ele é esforçado, ele não se esconde, ele sofreu ali no primeiro tempo com o Fagner no setor dele, o setor direito do Corinthians, né? Depois inverteu, foi jogar um atacante, jogou outro. Mas ele é muito ruim, gente. Ele não consegue acertar um cruzamento na vida dele. Ele é um jogador muito limitado. É um jogador que, nos anos áureos do São Paulo, ele não entrava nem no estádio. Ele ficava lá na Praça Gomes Pedrosa, ali sentadinho, olhando os jogadores entrarem no estádio. Ele não tem condições de jogar num time grande. Não tem. Aí a bola cai no pé dele e ele não... Então é muito difícil. Eu não tenho raiva dele, juro por Deus, não tenho raiva. Porque é um cara que se entrega, é um cara que. Ele é atrapalhado, ele é desengonçado. Mas é horroroso. Não dá raiva, me dá tristeza de ver o Caio Paulista jogar. Ele não sabe bater lateral, ele levanta o pé, de costa pro canto. Mas é o que a gente tem, gente. O Pablo Maia deu uma segurança tá achando o espaço dele ali. Cometeu um erro juvenil ali, que mandou a bola no campo de ataque do São Paulo pro escanteio, deu uma chance pro Corinthians. Mas não vou. A atuação dele não se resumiu a isso. Acho que ele foi muito bem. Também teve outro que teve pouquíssimo trabalho. Eu acho que teve mais trabalho contra o América, teve mais trabalho contra o Curitiba, teve mais trabalho contra vários times que o São Paulo jogou. Hoje, em termos defensivos, o São Paulo teve muito pouco trabalho. O Pablo Maia foi bem, gostei dele. Independente desse erro aí, que também não contou em nada. O Gabi, pra mim, um dos melhores em campo, é o cara que não pode sair do time do São Paulo. Ele dá uma outra cara pro time do São Paulo, ele dá uma outra dinâmica pro time do São Paulo. Um dos melhores em campo para mim. O Michel Araújo, que eu achava que tinha tido pouca oportunidade com o Dorival, fez um ótimo primeiro tempo e marcou um golaço, teve tranquilidade. É um jogador que eu também gostaria de ver mais jogando. Hoje, ainda que a gente não teve o Nestor, é um jogador que eu gostaria de ver jogando mais. Mas caiu no segundo tempo, assim como o Rato também. Eu acho que o Rato começou bem, fazendo bem a cobertura lá do setor de lá, né? Ajudando o Rafinha do lado direito. Fez bem a cobertura, fez uns bons passos, umas boas viradas. Mas eu achei que ele sumiu no segundo tempo, tanto que ele foi substituído. O Luciano, gente. O Luciano o Luciano não consegue dar um passe pra frente, ele não consegue furar aquela linha de marcação. Pega, gira e toca pra trás. Pega, gira e toca do lado.
não finalizou nenhuma vez, não, né? Quando tem a chance de finalizar, se atrapalha com a bola, e tomou mais um cartão amarelo estúpido, mais um cartão amarelo juvenil, de jogador juvenil. Já tinha saído o gol, já tinha saído o pênalti, já tinha saído o gol, levou o 7º cartão amarelo dele no ano, juvenil. E Caleri, pra mim é o seguinte, gente, eu falei aqui, já fui criticado várias vezes, que o que eu espero do Caleri como jogador é que ele jogue em jogo assim, que ele decida jogo assim. Não adianta fazer gol de bicicleta contra o Chimbica, fazer 3 gols num time que não vale nada. Eu espero dele em final de Campeonato Paulista lá no Allianz Parque. Eu espero dele em final de Sul-Americana. Eu espero dele para quebrar tabu em Itaquera. É para esses jogos que eu espero do Caleri, gente. É brigador, a bola não chega, independente de qualquer coisa. Eu acho que mais uma vez, num jogo decisivo, o Caleri ficou devendo. Tanto que ele foi substituído. Eu sei que tem muita gente que em dia de jogo aqui vem defender os ídolos que tem, né? São os torcedores que idolatram. Aqui a gente sabe, você que tá aqui comigo todo dia, você sabe que a gente não idolatra jogador. Então, mais uma vez, num jogo decisivo, onde a participação do Caleri era fundamental, mais uma vez ele foi um dos piores. Pra mim, ele foi um dos piores em campo. Então, o Juan jogou melhor que ele. Pra mim, o Juan, o inofensivo, foi melhor que o Caleri. Teve um pouco mais de personalidade, por um pouquinho estava impedido naquele gol que ele foi anulado. Mas o Juan, pra mim, jogou mais que o Caleri, dos caras que entraram, né? O Marcos Paulo, ele acha que ele é o Mbappé, gente. Ele é o Mbappé com... Ele é o Mbappé com a perna trocada, igual o Curupira, assim. É estilo o Caio Paulista. Não tem condição de ser jogador de futebol, esse Marcos Paulo. É um jogador horroroso, gente. Aí você vai... Entra o Marcos Paulo, você fala, pô, agora vai. Pô, ficou ali do lado perfilado Juan e Marcos Paulo. Eu falei, pô, você tá de brincadeira. Eu já tava desmotivado para ver o jogo. Você põe Juan e Marcos Paulo, sua diretoria tem que contratar esses defuntos aí, Belmonte, Rui Costa, esses cadáveres aí, tem que contratar atacante, porque não é possível. E o David, hein, gente? Cadê o David? O David foi embora com o Rogério Ceni, ninguém me avisou. Faz uns 2 meses já que ele tá machucado. Não que vai resolver o problema, não que seja um craque, mas a pergunta que fica é, alô, departamento médico do São Paulo, onde está David, que tá o Erisson também, onde tá David? Mas o David eu quero saber. O Erisson tava fazendo transição, aí ele tem... Tá pra voltar, ele tem dor de barriga. Aí tá pra voltar, ele machuca a orelha. Beleza, mas eu quero saber do David. Cadê o David? Na comanda do Rogério Ceni. Não se esqueçam disso. O Alisson entrou, deu 3 passos errados, também não entendi nada. Rodriguinho, não vi em campo. E o Luan entrou pra fazer a contenção ali também. Todos eles sem nota. E o Dorival, eu acho que, gente, eu acho que muito da gente não ter passado tanta raiva hoje com o São Paulo, é mérito do Dorival. O Dorival, com pouquíssimo tempo de trabalho, conseguiu dar um mínimo padrão de jogo para esse time do São Paulo. O Dorival tem pouquíssimos jogos com o São Paulo, acho que é o 7º jogo dele, né? 6º, 7º jogo. O São Paulo já tem muito mais padrão de jogo do que os 107 jogos do Rogério Ceni. Isso não é uma questão de você defender ou criticar o Rogério Ceni, né? São fatos, né? Em 7 jogos o São Paulo já tem uma cara, já tem um padrão de jogo. Uma coisa que o Rogério Ceni não conseguiu dar. Então, méritos ao Dorival por ter conseguido, mesmo em pouco tempo, mesmo com 8, 9 treinamentos no máximo, ter dado uma cara para esse time do São Paulo, que infelizmente tem jogadores que, né, a gente não pode confiar, acreditar. Então, gente, o resumo da ópera, eu acho que se a gente for analisar em termos de resultado, não foi um resultado ruim você empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, se você analisar friamente, pensa que não tem tabu. Se você for analisar friamente, você enfrentar o Corinthians lá e sair com empate é heróico. Em qualquer circunstância, é heróico. Mas do jeito que foi, com o Corinthians do jeito que tá, com a arbitragem de tudo que aconteceu, é claro que a gente sai com um gosto amargo, é um empate com sabor de derrota pro São Paulo, para mim, como São Paulino, mas mais do que esse gosto ruim desse empate, é a tristeza, né, de ver que... E aí, no ano que vem vai acontecer de novo. Então, eu acho muito difícil o São Paulo conseguir quebrar esse tabu, porque, pelo menos nos próximos tempos, porque para quebrar o tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena, precisa ter um time pelo menos 5 vezes melhor que o do Corinthians. Tá vivendo um momento 10 vezes melhor. Sabe, para fazer um gol e fazer 3 para valer 1, para fazer, deixa o juiz dar um pênalti que não vai fazer falta. Como o São Paulo, né, tá nessa fase terrível
e a gente não vai ter nos próximos tempos aí um clássico com tanta disparidade assim, eu acho que esse tabu tem uma grande chance de ser mantido. Em todo caso, eu acho que a gente tem motivos para não comemorar, mas encarar com certo otimismo que vem pela frente no Campeonato Brasileiro. Agora tem uma partida decisiva contra o Sport. Espero que mexa um pouco com um pouco o brilho desses jogadores, né? Esse empate, para a gente entrar com fome nos olhos, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes contra o Sport na quarta-feira. Deixa seu comentário. E a nota do árbitro, coitado. Esses caras são uns coitados. É bunda mole, é frouxo, é ruim. Esse Bruno Arleu aí. Aí Bandeira erra. O Bandeira tá na frente dele o lance, bate na canela de um, quase vai na cara, no rosto do Bandeira invertido. Ridículo. A arbitragem brasileira é ridícula, gente. A arbitragem brasileira é nível futebol brasileiro, é nível dirigente de futebol brasileiro, é nível punição no futebol brasileiro. É esse nível, gente, é esse nível. Que não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. É esse nível. Então, que eu vou dar 0 pro árbitro? Não vou. Ó, amanhã a gente faz a coletiva do Dorival no Barulho Jogos à 1 da tarde, comentando comentários 4 da tarde, amanhã também no Barulho Jogos. Por favor, deixe seu comentário. E vamos fazer assim, a gente faz a coletiva do Dorival, né, no Barulho Jogos amanhã 1h, comentando comentários às 4 no Barulho Jogos também, e à noite, às 8 a gente faz uma repercussão aí desse jogo, e também já preparando né, contra o jogo contra o Sport, pedreiraça para nós na semana que vem pela Copa do Brasil. Fique com Deus, se inscreva no canal, dê uma força para a mídia alternativa, deixa a sua opinião, concordando, discordando, respeitando a opinião dos outros. Eu volto amanhã, a gente se encontra amanhã. Agradecer a todo mundo. Não faleci na prova da GRAAC, eu e minha esposa, deixei até uma fotinha lá no Instagram, foi um dia muito emocionante para mim, e graças a Deus ela que teve um diagnóstico de câncer há 10 meses, que abalou a nossa vida, hoje a gente foi lá, corri 5 quilômetros, não andei nenhuma vez, não tive que ir embora de SAMU, então estou muito feliz. Obrigado para todo mundo que deixou a curtidinha lá e a mensagem bacana pra gente no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, aqui nós vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço.